E aí, pessoal, você está com dinheiro parado e está buscando fazer o seu dinheiro trabalhar por você? Bom, neste vídeo a gente vai analisar 3 investimentos para começar com pouco dinheiro. Mas se você for do tipo de pessoa que gasta tudo todos os meses e não tem dinheiro e vive falando, tem que aproveitar agora, vai que eu morro amanhã. Dinheiro é para gastar mesmo. Bom, nesse caso eu acho que você teria que tomar vergonha na cara, porque desse jeito você nunca vai construir alguma coisa no longo prazo. E acredite, se ocorrer algum imprevisto, você vai cair em um buraco e nunca mais voltar. Mas agora, se você já está consciente e quer começar a investir, me acompanhe que a gente vai analisar investimento para começar com pouco dinheiro e para iniciante. E nesse canal eu falo sobre finanças e investimentos. E se você é novo por aqui e quer aprender mais sobre o assunto para melhorar sua vida financeira, se inscreva no canal para fazer parte da jornada. Bom, partindo para o conteúdo. Vamos falar sobre renda fixa, fundo imobiliário e ação. Bom, esse primeiro investimento, vamos falar sobre renda fixa. Mas você não sabe como funciona? Dá uma olhada nesse vídeo que eu vou deixar na descrição. Mas de maneira resumida, você empresta o dinheiro para o governo, para a empresa ou banco. E em troca você recebe juros, que seria rendimento. Os dois renda fixa que a gente pode comentar aqui no começo é o Tesouro Selic e CDB. O Tesouro Selic seria você emprestar o dinheiro para o governo, enquanto que o CDB é emprestar o dinheiro para o banco. E o nome renda fixa não é porque você vai receber um rendimento fixado. Por exemplo, você vai investir R$ 100 e vai receber R$ 10 de rendimento todo mês para sempre. Mas sim que você vai estabelecer ou então fixar o método no qual você vai ser remunerado. Nesse caso, existem 3 tipos: o prefixado, o pós-fixado e híbrido. O prefixado já é uma porcentagem padrão que a gente conhece. O pós-fixado utiliza um indexador que pode ser CDI ou a taxa Selic, enquanto que o híbrido geralmente utiliza o IPCA mais alguma taxa prefixada. Bom, e nesse início, para você testar e aprender, você pode iniciar em Tesouro Selic e CDB de liquidez diária. O CDB você pode acessar pela sua plataforma do banco, da corretora e procurar pela opção investir, renda fixa e CDB de liquidez diária. Enquanto que no Tesouro Selic seria investir, Tesouro Direto, Tesouro Selic. E essas rendas fixas vão render na faixa de 100% do CDI. Mas não fique acomodado só nesse tipo de investimento. Você tem que continuar estudando sobre o assunto, pois se você investir em outras coisas sem saber, corre risco de perder dinheiro. E outra coisa, investimento com resultado é aquele que segue algum tipo de planejamento. Ou seja, o seu dinheiro investido tem que ter um motivo, um propósito. Pois do contrário, é bem provável que no meio do caminho você acabe resgatando antes da hora ou parando de investir de forma consistente. E quanto que vai render se você deixar nessa renda fixa mais simples? Bom, você não precisa focar em rendimento agora, tá? Você tem que continuar aprendendo mais sobre o investimento e focar em ter disciplina para investir. Mas só para não te deixar na mão, eu vou falar. Esse tipo de investimento de renda fixa com baixo risco e com resgate rápido, ou seja, você pode resgatar no dia ou então no próximo dia útil. Ele geralmente acompanha a taxa básica de juros, ou seja, a taxa Selic, ou então o CDI. A taxa básica de juros você pode consultar no site do Banco Central do Brasil, que atualmente está na faixa de 10,50%. E o CDI, ele acompanha bem próximo a taxa Selic, ficando mais ou menos 0,10% a menos. Então, se a taxa Selic está 10,50, o CDI vai estar 10,40. E como essa renda fixa geralmente rende 100% do CDI, quer dizer que vai render 10,40% ao ano. E, por exemplo, se fosse 150% do CDI, é só você multiplicar o 10,40 por 1,5 e você vai encontrar a taxa de 15,60% ao ano. E por mês, quanto que daria? Bom, já vou adiantando que não basta dividir o 10,40% ao ano em 12 vezes para achar a taxa mensal, porque aqui é juro composto. E para você fazer o cálculo da taxa equivalente, você pode usar a calculadora HP12C,
Excel ou site com ferramenta. Bom, o mais fácil seria você utilizar alguma ferramenta de algum site. Basta você procurar no Google, tá? Mas não fique obcecado nessa parte de rentabilidade. Você tem que focar em aumentar a sua renda e aportes. E não esquece que existe imposto de renda sobre os rendimentos do investimento. Mas relaxa, tá? O imposto é descontado automaticamente. Obrigado, governo. E onde eu acho esse CDB de liquidez diária que rende pelo menos 100% CDI? Você consegue achar em maioria das plataformas, como Nubank, Banco Inter, C6, ou até mesmo nos bancões tradicionais, como Banco do Brasil e Itaú. Antigamente era mais difícil, mas hoje em dia está bem comum você encontrar CDB com liquidez diária e que rende pelo menos 100% do CDI. Bom, agora vamos falar sobre fundo imobiliário. Bom, partindo da premissa que você quer investir um pequeno valor só para conhecer, pois antes você tem que fazer um planejamento e estudar mais, tá? Não fique consultando na internet os melhores fundos imobiliários para investir e tudo mais sem se planejar. E também, logo de cara, eu vou te falar. Eu não acho interessante você investir em fundo imobiliário se você estiver na fase de acumulação, ou seja, ainda está construindo seu patrimônio. Antigamente eu achava interessante, sendo um caminho inicial para a renda variável. Mas conforme a gente vai estudando, vendo o resultado ao longo dos anos, eu acredito que não compensa o esforço X resultado. Por exemplo, no Japão eu aprendi que investir em ETF de baixo custo de forma passiva é mais vantajoso. Você tem menos esforço e resultado maior. Mas eu sei que é muito tentador investir em fundo imobiliário, pois a gente consegue receber aluguel de forma mensal, mas não que isso seja uma regra, porém acontece aqui no Brasil. E você não precisa investir um grande valor como você teria que fazer se você fosse comprar uma casa ou apartamento. Mas olha que curioso, o investimento em imóveis perdeu para a inflação nos últimos 10 anos. Então, se você tivesse investido em imóvel em 2012 e alugado, você teria recebido menos rendimento do que simplesmente aplicado em uma renda fixa. E continuando, e com fundo imobiliário, você compra uma pequena participação do fundo que administra vários imóveis ou títulos imobiliários. E tem vários fundos imobiliários com preço na faixa de R$ 10. Mas convenhamos, né? O preço da cota nunca deve ser o seu critério para investir. Você tem que analisar a qualidade do fundo, analisar os ativos, acompanhar os relatórios. E por conta disso que eu acredito não ser tão vantajoso para o investidor como investir inicialmente em fundo imobiliário na fase de acumulação. Fora que o resultado do IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, perdeu para o CDI nos últimos anos. A gente pode ver nesse gráfico aqui da ferramenta Mais Retorno. Pegando aqui um histórico de mais ou menos de 2013 até 2014, o IFIX rendeu na faixa de 121%, enquanto que o CDI 181%. Mas também coloquei um fundo imobiliário isolado aqui, que seria HGLG11, que nesse período rendeu acima do CDI. Mas a gente pode ver aqui no gráfico que teve período que rendeu menos, aí depois começou a ficar igual, depois deu aquele boom e valorizou bastante o ativo. Mas na prática, se você fosse investir, você montaria uma carteira de investimento. Você não iria colocar todo o dinheiro num único fundo imobiliário. E quanto mais diversificado for sua carteira, mais próximo vai ser do IFIX. Então, sua chance de perder da renda fixa vai ser maior. E como investir em fundo imobiliário? Bom, se você decidiu investir, basta abrir a sua plataforma de investimento, que é a corretora, para você poder negociar fundo imobiliário na bolsa de valores. Em outros aplicativos de banco, eles possuem também a parte de corretora integrada no próprio aplicativo do banco, como por exemplo o Banco Inter. Então é só acessar a bolsa de valores da plataforma que você mais gostar. E ações? Ação é uma fração do capital social de uma empresa. Então, se você compra a ação, você vira dono de uma pequena parte da empresa. Mas para você ter uma influência no controle, você teria que ter uma participação relevante na ação. E eu considero interessante você investir em ações na fase de acumulação.
Entretanto, vai exigir análise e acompanhamento. E existem outras formas de investir em ações que é mais passivo e com resultados bons, como a gente comentou anteriormente, em ETF. Então, se a gente pega, por exemplo, um ETF que replica o índice do S&P 500, você estaria investindo em 500 maiores empresas dos Estados Unidos de forma passiva, através do ETF. Mas como você pode ganhar dinheiro com a ação? Bom, existem duas formas. A primeira é valorização da empresa. Se a ação valorizar e você resolver vender, você vai poder embolsar o lucro. E a segunda forma é através de dividendos. Dividendo é a distribuição de uma parte do lucro da empresa. E a outra forma é o JCP, que é basicamente dividendo. A diferença é que a empresa tem uma dedução fiscal quando paga o provento aos acionistas via JCP. Mas basicamente é igual a dividendos, tá, pra gente? E você também consegue encontrar várias ações com preço na faixa de R$ 10. Mas é a mesma coisa que o fundo imobiliário. Você tem que analisar, não escolher por conta do preço. E como eu comentei em outras vezes, você não deve sair comprando qualquer ativo só porque alguém comentou. Cada um tem que fazer a sua pesquisa e análise, e principalmente seguir o seu plano de investimento ou estratégia. E como investir em ação? Se você decidiu investir, basta abrir sua plataforma de investimento corretora para negociar na bolsa de valores, ou seja, é igual fundo imobiliário. Resumindo, investimento para começar. Pode ser renda fixa, fundo imobiliário ou ações. Renda fixa, CDB de liquidez diária. Fundo imobiliário, bom, não é recomendável na fase de acumulação, mas você pode investir um pequeno valor só para conhecer e aprender como que funciona. Ações. É interessante na fase de acumulação, mas vai exigir tempo, ou seja, você tem que fazer análise e acompanhamento. 2. Tenha o seu plano de investimento antes de investir em renda variável, que seria ações e fundo imobiliário. 3. Você sempre vai encontrar ativos com preços baixos. Isso vai te possibilitar começar com pouco, mas o preço da cota nunca deve ser o seu critério para investir. Bom, é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever no canal e dar like no vídeo. Até mais.